Para você que nos acompanha aqui em todo o Brasil, vamos falar sobre o Kaique Brito, mas agora um alerta de polêmica, porque tem um novo vídeo que mostra o ator Kaique Brito conversando com uma mulher desconhecida. As câmeras de segurança registraram o ator pedindo o número de uma desconhecida após tentar beijá-la. O amigo Bruno De Luca aparece, afasta diversas vezes Kaique Brito, que vale dizer é casado, da mulher em questão. Ele recebeu alta na sexta-feira e se recupera em casa depois de ter sofrido politraumatismos em decorrência de um trauma. Evidentemente, a gente está vendo as imagens aí que foram divulgadas neste final de semana. Ele volta para falar com a moça, é puxado pelo braço pelo Bruno De Luca. Ele tem alguma coisa na mão, não sei o que é, se é um copo, uma garrafa, alguma coisa, e ele volta e tenta falar, e vai e volta. É mais ou menos aquela história de que quanto mais mexe, mais mal cheira. Não é mesmo, maninho? Ficou difícil aí para ele em casa, sobretudo, né? Porque aparentemente, bem, fala aí do contexto do acidente. Tudo indica que ele estava se divertindo com um amigo, conhecendo mulheres, e no contexto em que ia no carro, aconteceu aquele acidente. Foi atravessando esse calçadão aí, né? Ele estava indo em direção ao outro lado da avenida e etc. Mas, enfim, são aquelas peças do quebra-cabeça que elas já estão com as pontas um tanto quanto quebradiças e dificilmente a gente vai juntar todas elas por completo, né? Mas a forma como o Bruno De Luca interage com ele dá a entender que ele está alcoolizado, provavelmente, não está exatamente sóbrio e o amigo está tentando... A Mari chamou a atenção, o Bruno De Luca está descalço, inclusive, na imagem que a gente vê. É a beira da praia. Estão na beira da praia. Esse restaurante é o calçadão. Isso aí foi o quê? Foi de madrugada. Ele estava... não estava na praia. Na praia, Mas praia. Calçadão, né? Na praia não estava. Né? Mas está descalço, sim. Mas é no calçadão. Na praia. Muitas vezes a pessoa... Você dá um bom advogado do Bruno De Luca. Mano. Não, não foi tomar um amigo assim, né? Não foi tomar um amigo assim. Deixa eu cumprimentar quem está chegando pelo rádio. A gente está falando sobre o Kaique Brito, o ator que teve alta na sexta-feira. Está se recuperando em casa depois do atropelamento lá, do acidente. E aí agora esse vídeo que foi divulgado no final de semana mostra o ator conversando. Eu não sei se chegou a ver algum diálogo, parece que ele insistia, pelo menos o que as imagens... Tem como soltar a imagem para a gente acompanhar? Enquanto eu as narro por cima. Ele vai mostrando, ele vai tentando falar com a moça, o Bruno De Luca puxa ele, tenta empurrar pelo braço, aí entra no meio, e ele pega na mão da moça, fala. Aí aquele papo. Aproxima o rosto. É mais ou menos aquele papo, depois de um determinado número de doses, em que você se torna absolutamente insuportável. Aí ele tenta beijar a moça fica ali naquela situação, tal. Ou seja, tudo ruim, uma situação muito estranha. O Bruno De Luca lá abraça ele, pega pela cintura, faz a turma do deixa disso, não vamos, não é aqui, enfim, e aí termina a imagem que a gente recebeu, que foi divulgada, e agora aquela história, o cara é casado, a imagem abre margem para um sem número de interpretações, mas fica claro pela imagem que ele estava alterado. E aí isso nos ajuda a entender, para além da questão ali da relação e etc., que ninguém tem nada a ver com isso, nos ajuda a entender o que levou a ele parar no meio da avenida sem prestar atenção que vinha vindo um carro. E aí vale lembrar também que o carro ele não estava acima da velocidade. O inquérito foi arquivado, porque verificou-se que o motorista estava dentro da regra e tudo. Ou seja, ele praticamente, colocar entre aspas aqui, se lançou em direção ao carro sem margem para que algo fosse feito, né? E muita gente ficou condenando, cancelando o Bruno De Luca como se ele fosse um grande culpado da situação, e as imagens novas mostram que talvez tenha um contexto ali que a gente não vai conseguir saber todos os detalhes, mas que parece que ele estava tentando ajudar o amigo de alguma forma, né? Então, essa situação mostra sempre o quanto tomar conclusões precipitadas sobre uma história que a gente sabe parcialmente é negativo, é algo da dinâmica das redes sociais, o pessoal entra muito no cancelamento automático
que é o lance do tribunal da internet. Exatamente, né? As pessoas condenam a partir de um frame e não se esquecem de ter uma longa imagem antes e depois daquilo, né? Só que isso dá uma mexida também, né? Porque a investigação, com base em informações do IML, divulgou que na ocasião ele não estava alcoolizado, segundo os exames. E as imagens mostram alguém meio estranho ali, Eu insisto que eu não enxergo. A gente está tomando um cuidado, é importante dizer, para preservar o rosto da moça, que é uma figura que não é conhecida. Então a gente não tem a imagem de perto, e etc. que não tem culpa de nada. Não tem absolutamente culpa, mas eu quero dizer que eu não enxergo, não consigo dizer o que ele está bebendo, mas ele tem alguma coisa na mão, parece. Não tem, Mari? Você que está vendo no monitor grande aí no Switcher, ele tem alguma coisa na mão. Mas daí a gente saber se era álcool, se não era, o IML já fez a constatação dele. Mano, diria que tá na praia, deve ser água de coco. Ou água do mar. Pé na areia, caipirinha. Mas é aquilo, toda a história tem um grande desenrolar, né? E aí a gente vai buscando. E hoje, sabidamente, muito difícil não se juntar esses pedaços. Não vamos montar talvez a imagem inteira, isso que é importante dizer. Mas juntar a maior parte dos pedaços é fácil, porque está tudo registrado. Isso aí é o que? A barraca num quiosque, é a câmera de um quiosque na praia, de uma barraca na praia. Ou seja, assim como essa, deve ter de prédios do outro lado da rua, você tem como verificar o motor do carro, você tem um sem número de elementos que ajudam a compor o cenário, né? Não, é isso aí. E é importante destacar que dá para ver que, por exemplo, que o inquérito policial, ele concluiu de forma acertada, né? Primeiro que o motorista estava na velocidade abaixo, segundo que ele prestou socorro à vítima, e terceiro que, com certeza, pelo que mostra as imagens aí, há realmente a responsabilidade da vítima, né, para contribuir com o acidente, né? E o terceiro, o aspecto que eu acho importante é a ideia do tribunal da internet, que é cruel mesmo, né? O pessoal massacrou o Bruno de Luca, falou que o Bruno de Luca é um péssimo amigo, e o que a gente vê aí na imagem é o contrário, né? O Bruno de Luca tentando socorrer, tentando ajudar o Kaique Brito não ter nenhum tipo de postura equivocada em relação à menina que está aí no vídeo. Aí temos que ter dois cenários aqui. Eu fazendo o advogado diabo. Dois cenários. Ele está ajudando o amigo a não fazer esse atropelamento. Ele talvez não ajudou depois do outro atropelamento. Um acidente, ele te livrou o amigo. O outro... Imagina a noite inteira, a Mari tá lembrando, imagina a noite inteira esse cara tentando tirar o amigo, que sempre tem um amigo, né? Sempre tem um amigo que é o problema da história. E aí tem sempre um amigo que é a salvação do problema. Imagina se Bruno De Luca é a salvação do problema. A noite inteira, ela puxa pela camisa, dá aquela voltinha, puxa, com risco de levar um pisão no pé descalço. Ele tá resiliente ali na missão. Tentando, vem cá, sai daqui, aí sai alguém de dentro do quiosque, aquela coisa toda. Imagina a situação, gente. Agora, uma coisa estranha também é essas imagens ficarem vindo aos poucos, né? Eu não sei... É para render o bloco, o assunto vai surgindo. Não existe uma obrigação legal, né? Mas porque na última análise também, esse vídeo aí, essa parte desse vídeo não tem nada a ver com... Ele não interessa nada para a elucidação do acidente. Nada, absolutamente Ele apenas coloca o cara numa condição em que se levanta suspeita sobre ele enquanto namorado, marido ou qualquer coisa do gênero. Neste momento, na verdade, não elucida nada em relação ao acidente, mas poderia servir, por exemplo, o motorista para demonstrar, olha, ele não estava normal. Por isso é que há o indício de que ele tem a culpa no acidente. E eu insisto no seguinte, esse vídeo tem quantos segundos o total que a gente recebeu aí, Mari? Ele deve ter poucos... 30 segundos. Duvido que esse episódio tenha durado só 30 segundos. Tudo bem que depois que o camarada bebe, tem o editor da vida que faz com que as coisas fiquem muito menores do que elas são. Mas duvido que toda essa celeuma aí tenha durado só 30 segundos. Então essa imagem seguramente, e aí é o que o Koba está dizendo, ela ajuda a entender o contexto maior de como eles chegaram ali, em que condições chegaram ali, quanto tempo ficaram ali e coisa que vai, etc, etc, etc. E é o mesmo ângulo daquela primeira imagem que foi divulgada, que mostra o Bruno De Luca colocando as mãos na cabeça. A mesma câmera, né? É a mesma câmera, a mesma posição de câmera que mostra esse cenário. Mas enfim, é aquela velha história. Não podemos julgar, não sabemos o que aconteceu antes, depois, estamos apenas narrando as imagens. Mas, que é no mínimo curioso, isto é. O ministro do Turismo, Celso